A paz do Senhor a A todos. paz do Senhor Jesus. Irmãos, hoje a gente começa 1 Pedro, do 1 ao 5, e 2 Pedro, capítulo 1, e Salmos, capítulo 119 e 120. Amém? Não se esqueça de curtir e compartilhar o vídeo. E se não for inscrito no canal, mas chegou até aqui, se inscreva no canal para acompanhar até o final do ano a Bíblia toda lida com a gente. Amém? Vamos orar? Senhor, meu Deus, meu Pai, te agradecemos mais uma vez por poder estar meditando a Tua Palavra. Tome Tuas mãos em nossas vidas, nos ajude, Pai, a guardar os Teus mandamentos, as Suas palavras nos nossos corações, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 11, o texto diz assim: Amados, peço a vocês, como peregrinos e forasteiros que são, que se abstenham das paixões carnais que fazem guerra contra a alma, tendo conduta exemplar no meio dos gentios, para que quando eles os acusarem de malfeitores, observando as boas obras que vocês praticam, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Por causa do Senhor estejam sujeitos a toda instituição humana, quer seja ao rei como soberano, quer seja às autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores como para louvor dos que praticam o bem. Então aqui a gente começa com a seguinte questão: forasteiros. Por que Pedro está chamando de forasteiros? Porque a palavra diz que nós não somos deste mundo. Nós retornaremos para morar com Deus. Então aqui nós estamos de passagem, de peregrinos, de forasteiros. Essa não é a nossa terra. Nós só temos um pequeno abrigo aqui que nos abrigará até o dia que o Senhor volte ou até o dia que a gente morra e volte para o Senhor. Então, o que ele quer dizer com boa conduta exemplar para os gentios? A gente tem que dar bom testemunho. Todos nós temos que dar bons testemunhos. Então não adianta no meio do trabalho você ficar irritado e começar a xingar. Não adianta no trânsito também xingar o coleguinha do lado. Não adianta, eu não vou dizer dentro da igreja, porque na igreja todo mundo é santo, né? O vizinho. Mas fofoca dentro da igreja. Não adianta no quintal, o vizinho, você ouvir você gritando dentro de casa, brigando. Não adianta você ir para a igreja, mas dentro de casa você coloca um funk para escutar, um pagodinho. Não pode. A gente tem que dar bons exemplos. Nós não podemos ceder às paixões carnais que abstêm ou conflitam com a nossa alma, que tem que ser dedicada a Deus. Então nós temos que dar bom testemunho, mesmo que forçados. Por quê? Porque nós temos que resistir às obras carnais. Então tudo aquilo que a nossa carne se agrada, nós temos que resistir. Ah, não, Lucas, mas minha carne não se agrada de música do mundo, não. Então, né, normalmente a gente, quando escuta uma música do mundo, a maioria das pessoas sempre se pega assim, e às vezes o pé, às vezes a mão, e às vezes, né, não é a melodia que chama, como é que eu posso dizer? O ritmo, às vezes, né, contagiante, às vezes não precisa nem ter uma letra. Então, isso às vezes faz com que a gente dê mau testemunho, porque sempre vai ter alguém observando. Paulo mesmo diz que nós somos uma carta lida pelos gentios. Então os gentios, por exemplo, eles não querem conhecer o Deus da Bíblia, mas eles acabam conhecendo o Deus da Bíblia através de nós. Então qual Deus você está apresentando para quem te observa? A questão aqui toda é essa. Que Deus que você apresenta? Que Deus que você representa? Né? Nós somos, como é que fala? Nós somos colonizadores, aqui. Então nós estamos aqui para anunciar, somos representantes de Deus. Então nós temos que ter essa boa conduta a todo custo. E se necessário for, aqui continua dizendo que a gente tem que ser sujeitos a toda instituição. Ou seja, nós temos que ser sujeitos ao nosso líder, nós temos que ser sujeitos ao nosso chefe,
ao nosso presidente, ao nosso prefeito, certo? À polícia, certo? Aqui fala até, ó, ao rei ou quer seja autoridades enviadas por ele. Hoje a gente não tem mais rei, pelo menos aqui não no Brasil. Então nós temos que andar debaixo da autoridade do nosso presidente, que às vezes manda uma polícia para cá, uma polícia para lá. Às vezes temos que ir no cartório, assinar um documento. Então todas essas instituições de autoridade nós temos que ser sujeitos. Por quê? Porque é assim que a Bíblia manda que a gente seja. Então, sonegar imposto. Ah, eu não vou pagar imposto porque o governo é ladrão. Tá errado. Você tem que sim se sujeitar. Porque essa é a regra humana no qual você vive debaixo enquanto é peregrino na terra. Então, sim, tem que ser sujeito a essas coisas, sim. Quer acrescentar alguma coisa? Quero falar de outra coisa. Do quê? De outra coisa não, né? Tudo aqui casa, né? O 2:1. Portanto, livre-se de toda maldade, todo engano, toda hipocrisia, toda inveja e todo tipo de difamação. Como bebês recém-nascidos, desejem intensamente o puro leite espiritual, para que por meio dele cresçam e experimentem plenamente a salvação, agora que provaram da bondade do Senhor. Pode falar. Eu achei muito interessante o versículo 2. Aqui Compara o leite puro do bebê com a nossa vida espiritual, que tem que ser pura. tem que ser pura, O que acontece? Por que esse exemplo? Esse exemplo aqui é porque é o seguinte: se a gente pega um leite de caixinha, por exemplo, e dá para o bebê, ele vai vir com impurezas, ele vai vir com produtos industrializados, ele não vai ter todas as vitaminas que o leite materno tem, né? Então a gente vê, eu vou continuar seguindo a mesma linha de raciocínio. A gente vê diversos bebês recém-nascidos que não têm amamentação materna e ficam doentes frequentemente, continuam magrinhos, às vezes nem saem do hospital porque não estão se amamentando, né? E isso é um problema. E aqui a palavra faz essa comparação justamente porque se a gente vive só naquilo que é raso ou naquilo que é industrializado, que é aquela palavra que ela é projetada para te causar um impacto, isso é um problema. E isso a gente tem muito hoje, né? A palavra projetada para te causar um impacto. Então, algo que eu sempre digo, você é minha testemunha, por exemplo, assim, eu estou estudando a palavra. Se Deus não falar comigo aqui e não falar comigo no caminho, eu chego na igreja e não quero abrir minha boca. Eu sei o que eu tenho que falar. Eu conheço a palavra. Eu sei que se eu pegar um texto aqui, sai um texto aqui, e se eu quiser eu ainda coloco alguma coisa que vai causar um impacto. Porque eu já manejo bem a palavra como o Paulo manda, que a gente tem que manejar bem a espada. Mas a gente tem que entender que a gente tem que andar debaixo da graça de Deus. A gente é dependente da graça. Dito isso, Paulo diz: tudo que eu aprendi até aqui é considerado esterco. Não me serve para nada. Eu dependo da graça. Ah, Paulo, mas você não sabe? Sei, mas não vou usar. Eu vou usar o que Deus mandar usar. E se Deus não mandar usar, é melhor ficar de boquinha quieta, boquinha fechada. Justamente para não levar as pessoas a cometerem esse pecado, né? Então, aqui a gente sempre tem que buscar aquilo que é puro. Ah, mas o irmão, vou dar o exemplo das igrejas hoje. Ah, mas o irmão ele é pouco instruído na palavra, ele não fala bem, ele não pronuncia bem, às vezes ele gagueja, mas ele tem a graça. Se ele tiver a graça, vai firme, porque Deus vai andar com ele. Agora, se ele for muito bem instruído, muito bem formado, muito bem alinhado, você precisa pedir para Deus te dar o discernimento do Espírito para saber se ele está com o Espírito mesmo, porque é muito fácil de convencer, né? A própria palavra diz que a boca fala aquilo que o coração está cheio, mas o coração só se enche daquilo que os olhos veem. Então tem até um ditado do mundo que diz: o que os olhos não veem, o coração não sente, né? Então, se a gente não... Eu perdi a linha de raciocínio. Se a gente vê essas coisas bonitas, às vezes enche os nossos olhos e às vezes não tem nada de Deus ali. Só tem uma pessoa boa, instruída, bem instruída na palavra, que não se preocupa se Deus vai ou não se Deus vai ou não estar participando daquilo.
né? Então, ficou bem explicado essa parte? Então, acho que é isso. Quer acrescentar mais alguma coisa? Não? Então, não se esqueça de ler todos os capítulos, que a gente está quase chegando no final do ano e estamos quase com a Bíblia toda lida, né? Salmos aí a gente já está em 120. No Salmo a gente já está no 120, falta só 30 salmos para a gente chegar no final. Então falta 30 dias para a gente finalizar esse negócio. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, meu Pai, te agradecemos mais uma vez por poder meditar na Tua Palavra. Tome em Tuas mãos nossas vidas, Senhor, ser conosco, Pai, para que a gente venha ser todos os dias cheio da Tua graça e da Tua presença, e nada de conhecimento, apenas da Tua graça, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Tchau.